Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nos reunimos para o nosso devocional diário, um devocional da Igreja do Nazareno. Esta é a Hora Nazarena, o seu devocional diário para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos estar meditando num trecho da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, versículo 30. E nos diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Das 7 palavras da cruz, essa é a mais libertadora que existe. A palavra Tetelestai, que nas nossas traduções quer dizer está consumado. Mas Tetelestai, no grego e no tempo de Jesus, é muito mais do que simplesmente essa expressão, mas havia todo um significado. Pelo menos 3 significados eram muito comuns. Quando um pai mandava um filho fazer algo, depois que o filho realizava aquilo que ele fez, ele vinha e dizia para o pai: Pai, Tetelestai, está feito. O outro significado era um significado comercial, uma transação bancária. Então a pessoa adquiria uma dívida, e quando ele terminava de pagar essa dívida, o gerente do banco ou o ordenador, ele escrevia ali: Tetelestai, está pago. E também era um termo jurídico. Quando o homem era condenado a pagar um alto preço por alguma coisa, depois que ele cumpria todos os anos da sua condenação, o juiz que o condenou escrevia lá na sua ficha: Tetelestai, está pago, está consumado. Quando Jesus vai para aquela cruz, ele vai com a missão libertadora de libertar todos os seres humanos, todos os homens do pecado. Uma missão que foi dada pelo Pai para que ele pudesse pagar a dívida do pecado do homem. Se ontem nós falamos sobre ele ter tomado o cálice da ira de Deus, então esse era o preço, era isso que ele precisava fazer para que eu, você, para que nós pudéssemos estar libertados desta dívida, para que nós não mais devêssemos a Deus a dívida do pecado, que desde Adão, quando no jardim do Éden ele peca, e a partir de então o pecado passou a fazer uma separação entre o homem e Deus, e o homem nunca mais podia se aproximar de Deus. Foi necessário Deus fazer várias manobras, como usar o sangue de animal para cobrir o pecado. Sobre várias as alianças que o Senhor fez, Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a aliança perfeita, inviolável, que Deus fazia entre Ele e Ele mesmo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, algo que nenhum homem podia cumprir, e com seu sangue Ele pagou a dívida do nosso pecado. É por isso que o apóstolo Paulo declara nas suas palavras: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Tetelestai, está pago. Ele também descreve: estávamos todos nós mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. E como Ele que nos deu vida, Tetelestai. Naquele dia, por volta das 3 horas da tarde, o céu se escureceu, a terra tremeu, e Jesus Cristo entrega o seu Espírito com a última palavra da cruz: Tetelestai, está pago.
Hoje, nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque Cristo pagou o preço do seu pecado. Hoje, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. A morte já não domina mais sobre o ser humano. Toda a dívida foi paga. Seja uma transação entre pai e filho, então Cristo consumou, tomando toda a ira de Deus. Seja uma negociação bancária, a Bíblia nos diz que ele rasgou a cédula que era contra nós. Seja uma transação jurídica, então ele pagou a pena, toda a pena, e o juiz justo e reto, que é o Deus Todo-Poderoso, escreveu na sua ficha: Tetelestai, está pago. A partir de Cristo, então nós podemos ter uma nova vida. A partir de Cristo, nós podemos ter novos planos, novos sonhos, e nós podemos entrar nos santos dos santos e adorar o Senhor, não pelos nossos méritos, não porque somos bons, não porque temos atitudes positivas, não porque fazemos isso, aquilo, outro, ou qualquer coisa parecida. O que nos faz ter o acesso ao Pai não está na minha atitude, não está na sua atitude, não está no preço que você ou eu pagamos. O apóstolo Pedro fala que nós não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus. E é esse sangue de Jesus que faz com que cada um de nós possamos ter as nossas dívidas pagas pelo Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós poderíamos pagar isso. E nem o sangue de animais poderia pagar essa dívida. Mas então Cristo veio e pagou naquela cruz para mim e por você, por toda a humanidade. É por isso que ele diz que todo aquele que naquela cruz pudesse enxergar em Cristo a salvação. Por isso que Cristo diz que quando ele subisse ou quando ele fosse levado em cima do madeiro, todos poderiam ser salvos. E essa salvação, a qual nos alcançou, hoje está à disposição para todas as pessoas, para todos os homens, para toda a humanidade. Essa é a maior prova de amor do Pai, ter condenado o seu próprio Filho para salvar todo homem. É isso que o apóstolo João quer dizer quando ele escreve na sua palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, a dívida foi paga. Tetelestai, toda a condenação foi cumprida. Tetelestai, a lei não tem mais o poder da morte, porque Cristo venceu a morte por nós. Cristo naquela cruz ressuscitou. Naquela cruz nos trouxe a vida eterna. Que Deus então te abençoe. Abençoe a sua vida e todos aqueles que vivem à sua volta. Essa é a Hora Nazarena, um programa da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, irmão, e que possa ter uma Páscoa abençoada. Tetelestai, está pago.